Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades acompanham também em vossos lares, meus cumprimentos. Eu quero me ater, senhor presidente, a uma situação que eu constantemente tenho batido nessa tecla, inclusive fiz vários folders, mais de 50 mil folders, e gostaria que a TVL até mostrasse, não a indústria da multa. Eu tive em alguns estabelecimentos, em alguns corredores de serviço, inclusive nos semáforos, e fiz questão de fazer a entrega pessoalmente a muitos blumenauenses. Aqui, para os senhores terem uma ideia, nós temos um índice de que em 2016 foram notificados 139 mil veículos, só em 2016. É claro que deve ter alguns, uma grande maioria desses com irregularidades, vereador Silvio, e eu acho que deve ser punido dentro da lei, dentro daquilo que manda realmente a lei que nós muitas vezes fizemos aqui e outras a nível nacional. Mas o que me chama a atenção é o próprio vídeo que circulou há poucos dias numa das vias da nossa cidade, que é considerado Fortaleza Alta, próximo do CI Emília Pisque, que pode-se dizer que alguns consideram que foi uma injustiça, outros consideram que foi dentro da legalidade. Mas é um número alarmante de notificações no trânsito no nosso município. As pessoas que estão utilizando de algumas questões impróprias ou algumas irregularidades, seja no volante ou seja com o seu próprio automóvel, devem ser corrigidas, devem ser notificadas, mas eu acho esse número realmente alarmante. Foram 12 milhões de reais arrecadados com notificações em Blumenau. Com notificações em Blumenau. Isso, senhoras e senhores, vem constantemente acontecendo na cidade de Blumenau. Eu já dei a minha manifestação, já manifestei em redes sociais, já me levaram, inclusive, alguns áudios meus e manifestações de grupos ao Ministério Público, e sabem do que eu estou falando. Eu sou totalmente contra a indústria da multa na cidade de Blumenau. Quero dizer ao cidadão blumenauense que a forma que estão utilizando das forças, seja qualquer que seja a autoridade, seja os militares, seja os nossos agentes, nós temos que educar a questão do trânsito e não tirar dinheiro do bolso do contribuinte. O povo está cansado de tanto pagar multas. Então, por isso, eu faço essa fala nessa tarde. Fica aqui a minha indignação com relação a esse processo. Os senhores veem muitas vezes se implantar na cidade alguns dos nossos agentes com radar móveis. E muitos desses ficam em cima de curva que quase ficam sem, o motorista sem visão de onde eles vão ficar. Outra situação, ficam atrás de obstáculos. Não diferente o que aconteceu com essa viatura, que vai se discutir isso dentro da legalidade. Mas, sem dúvida, os mais de 350 mil blumenauenses estão, sem dúvida, muitos deles indignados com essa posição com que se implantou há muitos anos na cidade de Blumenau, que eu chamo a indústria da multa. E por isso, eu tive a oportunidade de falar hoje com o secretário, ou que seja, com o nosso presidente do CETERB, e disse a ele que faria um pronunciamento, e estou solicitando, após a minha fala, quero pedir pela ordem, a liberdade de solicitar os técnicos do CETERB, o nosso presidente, que possa chegar a essa casa e dar esclarecimentos, como está funcionando essa questão da indústria da multa,
como está acontecendo as deliberações dos nossos agentes de trânsito. Não sou contra agente de trânsito. Nós sabemos da seriedade, a forma que muitos deles trabalham. Agora, não posso concordar com a indústria da multa estabelecida no nosso município. Eu sou o contrário e sempre manifestei e vou continuar me manifestando o contrário a isso. E quero dizer mais, senhoras e senhores. Quando se fala em faixa elevada, já vou conceder a parte, vereador. Quando se fala em faixa elevada, é isso que eu sou favorável. Quando você vê um radar móvel, ou popular secador de cabelo, que fica ali meia hora, ou 40 minutos, ou 2 horas durante o dia, ele vai automaticamente reduzir naquele momento a velocidade. E nas madrugadas? Como é que fica? Por que então, aonde há o alto índice de velocidade, não implanta-se a lombada, a faixa elevada? Que ali reduz durante 24 horas, durante todo o ano, a velocidade dos veículos. É obrigado a diminuir, e não só naquele instante. Então, diga sim à faixa elevada e não à indústria da multa. Concedo a parte, vereador. Concedo a parte, presidente. Com autorização do orador, vereador Ito. Vereador Juvino Cardoso, parabéns pelo seu pronunciamento. É algo que nós vereadores, os 15 vereadores, estamos há muito tempo solicitando, questionando diversas faixas elevadas em todos os cantos da nossa cidade. Mas, infelizmente, alguns são atendidos, outros não. Eu estou chateado nesse ponto. Fiz alguns encaminhamentos. Sabemos que o recurso é elevado. E quanto às suas colocações no loteamento de pista, que também eu acho que tem sim que apurar, a Marcela Schub tem que apurar o que aconteceu na realidade. Eu acho que eu conheço aquele servidor, aquele senhor que fez as filmagens, eu conheço também, recebi em meu gabinete, também encaminhei ao Marcelo que ele venha apurar a veracidade dos fatos. Eu acho que se houve negligência, se houve abuso de autoridade, tem que ser punido. As duas partes. Não podemos simplesmente querer cobrar do cidadão e dar mau exemplo. Eu acho que não é todos os servidores. Pode ter nesse meio servidores que abusam da autoridade. Parabéns por esse tema. Obrigado. Me concede mais 2 minutos, presidente. Mais 2 minutos a Vossa Excelência. Então fica aqui a minha indignação com relação a isso. Quero dizer a todos que fazem as notificações, seja a Polícia Militar, seja o nosso agente de trânsito, que não tenho nada pessoal contra nenhum, muito pelo contrário, acho que a maioria, ambos, né, militar ou agente, tem feito um bom trabalho, mas cabe, sem dúvida, uma reflexão sobre esses números de quase 12 milhões de arrecadação durante o ano de 2016, tem 2017, tem 2018, tenho muito a apresentar ainda. Mas o que eu coloquei no folder na época foi isto. Então solicito ao governo que possamos conversar, tenho convicção de que isso deva mudar nos próximos dias. Por isso quero agradecer a oportunidade e pedir já pela ordem ao presidente que eu possa apresentar esse requerimento.